Casa dos Direitos nasceu na primeira esquadra de Bissau. Quando a casa nasceu, libertou o velho edifício-prisão de um estigma degradante. Aquilo que foi, durante décadas, um local de iniquidades e maldições, teve assim uma segunda oportunidade. Foi como se esta casa tivesse sido construída de novo. Ao fim de tantos anos deste edifício ser uma cadeia, alguma vez lhe passou pela cabeça que um dia seria uma casa de direitos cívicos e de cidadania? Olha, para ser honesto, não. Apesar de ser uma pessoa otimista, mas nunca acreditei que num lapso de tempo relativamente curto a evolução pudesse chegar a este ponto de transformação de uma casa-prisão, portanto uma casa que foi referência de maus tratos, de tortura e de todas as formas degradantes de violações dos direitos humanos, pudesse passar a ser uma casa dos direitos e, sobretudo, uma casa onde funciona, portanto, as maiores organizações que trabalham na dinâmica de promoção e defesa dos direitos humanos. O facto disto ter acontecido é sinal dos tempos? Quer dizer, quando o Estado da Guiné-Bissau prescinde de uma prisão e propicia o surgimento desta casa, isto é sinal dos tempos ou foi um mero acaso conjuntural entre pessoas que se davam bem? Não. Acredito que houve uma conjugação de fatores, a sensibilidade de pessoas que num determinado momento tiveram a oportunidade de liderar, por um lado, o governo e, do outro lado, também a própria sensibilidade e visão das organizações da sociedade civil que estiveram envolvidas. Mas, no entanto, foram mais de 2 décadas de trabalho muito árduo, de sensibilização das autoridades, de lobby e de advocacy, e o resultado foi este, um deles, um dos tantos resultados positivos, porque às vezes as pessoas se detêm mais naquela perspectiva negativa das coisas, mas paralelamente a isso, mesmo de forma, portanto, muito tímida, vai acontecendo coisas relativamente boas para este agregado, digamos assim, este manto de retalho que é a Guiné-Bissau no que tange à situação dos direitos humanos. E a situação da Casa dos Direitos é efetivamente uma das coisas boas que aconteceram. A construção existe desde os anos 40 do século XX, dizem os registros da administração colonial, mas que evidentemente não falam das indignidades que aqui se cometeram. Mas enquanto houver memória, a história conta-se e passa de geração em geração. Domingos José da Silva era marinheiro da antiga Casa Gouveia, uma das empresas com mais interesses investidos na Guiné colonial. O Sr. Domingos foi parar à primeira esquadra na sequência de um dos acontecimentos que despoltaram a luta armada dos independentistas guineenses, o massacre de Pidjiguiti, no porto de Bissau, em 3 de agosto de 1959. Os estivadores trabalhavam para a Casa Gouveia, uma filial da CUF, a grande empresa fabril portuguesa do tempo da ditadura de Salazar. De facto, a Companhia União Fabril dominava a economia da província da Guiné, monopolizava a exploração das madeiras e de muitos produtos agrícolas, principalmente o amendoim,
que por si só valia 2/3 das exportações da Guiné naquela época. Nesse tempo, não haveria mais de 2.000 colonos portugueses, que maioritariamente viviam em Bissau. Funcionários públicos, quase todos. A atuação das autoridades coloniais no dia 3 de agosto de 1959 associou para sempre o cais de Pidjigiti à história da Guiné. Nunca se soube ao certo quantas pessoas foram mortas no dia 3 de agosto de 1959. Consoante os relatos, o número varia entre 24 e mais de 50. Mas não há dúvidas de que a primeira esquadra continuou ao longo dos anos e mesmo depois da independência da Guiné a ser uma ferramenta da repressão social e política. Com estes presos aqui, evidentemente houve histórias de violências feitas e recebidas. Havia casos de pessoas que nem sabíamos, parentes, que os seus entes queridos estavam detidos aqui por falta de comunicação, que é também um dos direitos a qual tem uma pessoa em regime de detenção, e para poder, pelo menos, receber as ajudas da família, porque a comida às vezes não chegava e era complementada principalmente, por exemplo, pelas familiares. Fiquei aqui durante 15 dias. Saí no 16º dia de manhã. Quantas pessoas estavam na cela onde o Luís foi colocado? A noção, na primeira cela onde me colocaram, eu estava lá sozinho, porque também não dava para 2 pessoas. É uma cela onde a pessoa que está lá não pode sentar. Obrigatoriamente tem que ficar de pé. E aí a água chovia em cima da pessoa como se fosse um chuveiro de uma casa de banho, onde a pessoa toma banho. Foi assim que eu fiquei durante 2 dias, para depois sair daquela cela e vim ficar nesta sala grande. E aqui estava muita gente mesmo. Quando diz muita, quer dizer 15? 20? Mais do que 20, talvez um número de 50 aí para a frente. Estas salas tudo estavam cheias de pessoas, prisioneiros. Doenças também associadas à respiração, podia ser inclusive a tuberculose, que portanto não deveria estar em regime de promiscuidade, e outras doenças gerais, da medicina geral, ao ventre e assim dizendo, às vezes paludismo para a malária, não havendo redes, mas espaços abertos, só grades, os mosquitos evidentemente picando e transmitiam o plasmódio assim. Então, várias doenças, inclusive doentes mentais, por uma involução do cérebro que não recebia estímulos intelectivos suficientes para o bem-estar também psíquico dos detidos. Para aqui vinham as pessoas que cometiam alguma ilegalidade ou que desafiavam a autoridade do Estado, não é? De alguma maneira, mas muitas vezes vinham também até crianças sem nenhuma razão aparente por questões fúteis. Foi o seu caso uma vez? Posso falar? Foi o meu caso uma vez. Eu parei aqui, saí da educação física na escola ali, antiga escola Dr. Oliveira Salazar.
para volta das 6 horas nós saímos. Estávamos eu e os meus colegas a ver a montra. Apareceu o guarda da casa, numa casa comercial, apareceu, pegou-me nas mãos e disse que eu todos os dias venho aqui deitar pedras. Eu comecei a discutir com ele, então ele trouxe-me aqui na esquadra, era a primeira esquadra, chamava-se primeira esquadra. Ele trouxe-me aqui, explicou o chefe de serviço nesse dia, então o chefe imediatamente mandou-me para baixo. O Gino era uma criança, né? Eu era uma criança, eu tinha 10, 11 anos na altura. E foi levado para o meio dos bandidos, né? Estava lá muita gente que eu até não conheço. Eu não esqueço isso até agora. Quando eu fiquei frente a frente com o chefe, ele começou a me ter medo. Vocês vêm aqui, não sei o quê. Começou a falar comigo de uma forma que eu até chorei na altura. Então ele mandou-me para baixo. Eu estava com medo que eles podiam bater em mim. Bom, não tinha problema com alguém, crime de homicídio. Quanto ano de prisão? É condenado a 14 anos de prisão. A primeira esquadra é para de John. Então, se caro na corrida, está sentindo tormenta de caro, cal escuro, manga de baratas assim, cal susso. Manga deles está de deles na cela. Tony Nadala descobriu todas as suas vocações na cadeia. Virou-se para Deus, ficou mais manso, como ele próprio diz. E aprendeu a gostar de ensinar. Os seus primeiros alunos foram colegas de cárcere. Era um conforto mais espiritual que físico. As condições de vida pouco melhoraram e a sobrelotação do cárcere também não teve solução. Esta cadeia nunca mudou, até ao dia em que tudo mudou. Um dia, o Estado prescindiu destas instalações e aceitou doá-las à sociedade. Um consórcio de organizações não governamentais recebeu as chaves que, assim, passaram a abrir as portas da cultura, da liberdade, dos direitos. A primeira esquadra foi rebatizada. As obras de requalificação começaram quase de imediato. Abriram-se espaços onde antes havia apertos. Instalaram-se livros onde dantes se sofriam isolamentos e maus-tratos. Conferências, exposições passaram a atrair a população. A Casa dos Direitos nunca mais fechou portas, nem mesmo quando a insegurança política justificava precauções especiais. A Guiné-Bissau tem uma imagem externa que está muito fragilizada, muito enfraquecida por os problemas de instabilidade política que têm atravessado a história do país, os problemas de impunidade, os problemas de pobreza, de violência até, e portanto este espaço desmonta uma série de mitos, creio, que se construíram à volta da Guiné-Bissau. O mito de que nada funciona, que não há instituições, sejam elas do Estado ou da sociedade civil, o mito de que tudo está em risco cada dia, o mito da dependência completa da cooperação internacional e do exterior. E eu acho que esta casa tem essa enorme vantagem de, sem precisar de estar a fazer o discurso do positivo que é isto, sem precisar de estar a fazer todos os dias, ser, ao fim de tão pouco tempo de existência, porque esta casa tem 3 anos, não é? Ao fim de tão pouco tempo de existência, ser uma referência que vai contra todas essas ideias feitas. Ou seja, é um espaço de liberdade, é um espaço de colaboração entre organizações de natureza muito diferentes, com perfis muito diferentes e com objetivos diferentes. É um espaço de colaboração com o Estado. Essa é a maior surpresa. É a maior surpresa. E é uma magnífica surpresa. Ou seja, o próprio sítio onde nós estamos, a prisão que isto era, a prisão foi fechada por decisão do Estado. Bem sei que nós a sugerimos,
e fizemos esse desafio ao Estado da Guiné-Bissau, fechar esta prisão e transformar isto num espaço de direitos humanos. Mas a verdade é que o Estado da Guiné-Bissau disse sim. E 6 meses depois a casa estava a ser inaugurada, com obras feitas. Na Casa dos Direitos coabitam diversas organizações, sendo que todas têm em comum a luta pelos direitos de cidadania e o reforço das instituições da sociedade civil. Uma coisa é ter uma sede alugada ou arrendada e outra coisa é ter uma sede própria, e quando essa sede está situada onde está e quando essa sede representa aquilo que representa essa Casa dos Direitos, portanto, ao lado da Fortaleza da Mura, ao lado aqui do Mausoleu Amílcar Cabral, isso fala por si e acho que isso demonstra a dimensão da Liga, graças, portanto, ao desempenho e, portanto, o forcing feito pelo consórcio da Casa dos Direitos, o que permitiu que efetivamente a Liga possa funcionar na sede da Casa dos Direitos. Acho que é uma manifestação de solidariedade também pelos elementos do consórcio. Sobre a questão da perseguição, isso tem melhorado relativamente. Não se compara a situação em que nós nos encontrávamos relativamente à situação securitária no período em que ocorreu o golpe de Estado de 12 de abril e os 2 anos que o acompanharam, efetivamente não se compara. É como sair, portanto, de 80 e cair para 8, falando da intensidade da perseguição. Hoje em dia nós trabalhamos com mais liberdade, temos interlocutores legítimos, oriundos, portanto, do voto popular, e eu acredito que, efetivamente, esse cenário irá continuar para a Liga não só estar atento à questão dos direitos, liberdades e garantias, mas também envolver-se na dinâmica dos direitos econômicos, sociais e culturais. A casa é refúgio destas pessoas que lutam por ideais e pela liberdade e pelos direitos de cidadania, ou não? Ora bem, eu diria que organizações que trabalham em direitos humanos precisam sempre de um espaço de refúgio. Precisam aqui como precisam em quase toda a parte do mundo, não é? Agora, a ideia de espaço de refúgio é uma ideia defensista, não é? E esta casa tem, para além dessa ideia do espaço de refúgio, que o foi durante, por exemplo, o último golpe de Estado, não é? Tem também a ideia de um espaço de lançamento para fora. E é isso que ela tem de diferente e que a torna única. Nós podemos dizer, isto é único na Guiné-Bissau. É único na Guiné-Bissau, como não existe uma coisa assim em Cabo Verde, ou em Angola, ou em Moçambique, ou em São Tomé e Príncipe, ou em Timor. E é muito curioso ser na Guiné-Bissau que existe. E, portanto, eu penso que esta articulação entre o espaço de refúgio, que terá que ser sempre, e um espaço também de alternativa e de proposta positiva e de diálogo, é neste momento, provavelmente, esta segunda componente é provavelmente a mais importante, não é? Porque Guiné-Bissau está a mudar. E onde dantes se odiou, hoje ensina-se. E onde dantes se injustiçou, hoje respeita-se. E onde dantes se matou, hoje constrói-se.